Tirem essa criança da avó! A ordem da juíza ecoou pelo tribunal. A idosa desabou em lágrimas. Mas quando a menina abriu a boca, a verdade revelada deixou todos em choque. O silêncio no tribunal era tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões de todos os presentes. Conceição segurava a mão de Laura com tanta força que seus dedos tremiam, sentindo o suor frio escorrer pela testa enquanto aguardava as palavras que poderiam destruir sua vida. A menina, sentada ao lado da avó no banco de madeira gasta, balançava as perninhas nervosamente, sem entender completamente por que tantas pessoas estavam olhando para elas com aquela expressão de pena misturada com curiosidade. Doutora Márcia Silveira, a juíza responsável pelo caso, ajustou os óculos e olhou fixamente para os documentos espalhados sobre a mesa. Seu rosto não demonstrava emoção alguma, como se já tivesse decidido o destino daquela criança antes mesmo da audiência começar. Do outro lado da sala, Valéria estava sentada com uma postura impecável, exalando confiança e superioridade. Seu advogado, um homem de aparência imponente, organizava papéis com movimentos calculados, sabendo que a vitória já estava praticamente garantida. Senhores, doutora Márcia começou, e o som de sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Estamos aqui para decidir a guarda definitiva da menor Laura. Analisando os fatos apresentados, a situação é clara. Conceição sentiu o coração disparar. Cada palavra da juíza parecia um golpe direto em seu peito. Ela não era advogada, não entendia de leis complicadas, mas entendia de amor. Entendia do sacrifício que havia feito todos os dias desde que sua filha falecera, deixando Laura aos seus cuidados. A menina tinha apenas alguns anos quando perdeu a mãe, e Conceição, mesmo sendo uma senhora de recursos limitados, havia dedicado cada segundo de sua existência para garantir que a neta tivesse tudo o que precisava. A senhora Conceição, a juíza continuou, folheando mais papéis, vive em condições financeiras precárias. Trabalha como costureira em casa, ganhando valores insuficientes para proporcionar uma vida digna à criança. As palavras eram como punhaladas. Conceição baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Sim, ela era pobre. Sim, sua casa era humilde. Mas nunca, em momento algum, Laura havia passado fome ou frio. Cada centavo que ganhava costurando roupas para vizinhos era investido na neta. As roupas da menina talvez fossem simples, mas sempre estavam limpas e bem cuidadas. A comida na mesa podia ser modesta, mas era feita com amor e carinho. Por outro lado, doutora Márcia virou-se para olhar Valéria. A tia da menor, senhora Valéria, apresenta condições financeiras excelentes. Possui casa própria ampla, renda estável, plano de saúde particular e pode proporcionar educação de qualidade em escolas particulares. Valéria sorriu discretamente, cruzando as pernas com elegância. Ela sabia que havia vencido. Durante meses havia trabalhado para construir o caso perfeito, mostrando ao tribunal como Conceição era incapaz de criar Laura adequadamente. Não importava que ela mesma nunca tivesse demonstrado interesse genuíno pela sobrinha enquanto a irmã estava viva. Não importava que seus motivos para querer a guarda fossem questionáveis. O que importava era a imagem que conseguiu construir. A tia bem-sucedida salvando a pobre criança das garras da pobreza. "Vovó", Laura sussurrou puxando a manga da avó. "O que a moça está falando?" "Quieta, meu amor", Conceição respondeu com voz embargada, tentando manter a compostura. "Fica quietinha." Dr. Fernando Ribeiro, o advogado que havia aceitado defender Conceição gratuitamente, levantou-se com dificuldade. Era um homem já de idade avançada, que trabalhava num pequeno escritório do bairro e conhecia a história da família. Ele sabia que estava lutando uma batalha quase impossível, mas a dignidade daquela senhora e o amor evidente entre avó e neta o haviam tocado profundamente. "Excelência", ele começou com voz firme apesar da idade. "Gostaria de argumentar que condições financeiras não definem capacidade de amar e cuidar. A senhora Conceição criou a menina com dedicação exemplar desde que perdeu a mãe." "Doutor Fernando", a juíza o interrompeu com um tom impaciente. "Ninguém está questionando o amor da avó. Mas amor não paga escola, não paga médico, não garante futuro.
Mas, Excelência... Silêncio, por favor. Deixe-me terminar. O advogado sentou-se derrotado. Sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Os números estavam contra eles, os documentos estavam contra eles, até mesmo a aparência humilde de Conceição no tribunal jogava contra eles. Valéria observava tudo com satisfação mal disfarçada. Ela havia esperado tanto por aquele momento. Não porque amasse profundamente a sobrinha, mas porque Laura representava algo muito mais valioso. A herança que a irmã havia deixado. Poucos sabiam, mas a mãe de Laura, antes de falecer, havia colocado em nome da filha uma propriedade valiosa que só poderia ser acessada quando a menina completasse mais idade. Quem tivesse a guarda teria controle total sobre esses bens até lá, baseada em todos os fatos apresentados, doutora. Márcia continuou, sua voz ecoando pela sala como um veredicto final. Este tribunal decide que o melhor interesse da menor Laura é estar sob a guarda de sua tia Valéria. O som que saiu da garganta de Conceição foi algo entre um gemido e um grito sufocado. Ela apertou Laura contra o peito, as lágrimas finalmente escorrendo livremente pelo rosto enrugado. Não era possível. Não podiam tirar sua menina dela. Não podiam arrancar a única razão que tinha para acordar todos os dias. Não! Ela exclamou, a voz quebrando. Por favor, Excelência, ela é tudo que eu tenho. Não tire minha neta de mim. Senhora Conceição, por favor, controle-se. A juíza respondeu friamente. A decisão foi tomada pensando no bem-estar da criança. Mas eu cuido dela. Eu amo ela. Ela é feliz comigo. A audiência está encerrada. Guardas, providenciem a transferência da menor. Valéria levantou-se com um sorriso triunfante, alisando a roupa enquanto se aproximava. Seus olhos brilhavam com vitória, mas havia algo naquele brilho que não era alegria genuína. Era ganância. Era satisfação por ter conseguido o que queria, independente de quem seria machucado no processo. Vamos, Laura, ela disse com voz melosa, estendendo a mão para a menina. Agora você vai morar comigo numa casa grande e bonita. Vai ter tudo o que sempre quis. Mas Laura não se moveu. Agarrou-se à avó com força, escondendo o rosto no colo dela. Não quero ir. Quero ficar com a vovó. Criança, não seja difícil, Valéria insistiu, a voz começando a perder a doçura falsa. Sua avó não tem condições de cuidar de você. Eu posso te dar uma vida melhor. Não! 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 Laura começou a chorar, segurando a avó com desespero. A cena era devastadora. Pessoas no tribunal desviavam o olhar, incapazes de suportar ver aquele sofrimento. Até mesmo alguns funcionários que trabalhavam ali há anos sentiram os olhos marejarem. Era impossível não se emocionar vendo o amor genuíno entre aquela avó e aquela neta sendo brutalmente separado. Conceição tentava acalmar Laura enquanto chorava também, acariciando os cabelos da menina, sussurrando palavras de conforto que nem ela mesma acreditava. Vai ficar tudo bem, meu amor. A vovó sempre vai te amar, sempre. Mas eu não quero ir. Laura soluçava. Por favor, vovó, faz eles me deixarem ficar. Dr. Fernando se aproximou, colocando a mão no ombro de Conceição num gesto de solidariedade. Ele também tinha lágrimas nos olhos. Sinto muito. Fiz tudo o que pude. Eu sei, doutor. Conceição respondeu com voz quebrada. O senhor foi muito bom comigo. Isso não é culpa sua. Valéria estava ficando impaciente. Chega dessa cena dramática. Laura, vamos agora. Não! A menina gritou, e havia algo na intensidade daquele grito que fez todos pararem. Doutora, Márcia, que já estava se levantando para sair, parou e olhou para a criança. Havia algo diferente na expressão de Laura. Não era mais apenas medo ou tristeza. Era determinação. Uma determinação estranha para alguém tão jovem. Eu preciso falar, Laura disse, soltando-se do abraço da avó e ficando de pé no banco. Sua voz, apesar de trêmula, tinha uma força surpreendente. Criança, a audiência já acabou, a juíza disse com impaciência. Mas eu preciso falar, Laura insistiu, e havia lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos estavam fixos na juíza com uma intensidade perturbadora. Vocês não sabem de nada. Ninguém aqui sabe o que acontece de verdade. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Até Valéria pareceu perder a cor do rosto por um segundo. Laura,
Fique quieta, ela disse rapidamente, tentando pegar a menina pelo braço. Mas Laura se afastou, mantendo distância da tia. Não, eu vou falar, eu preciso falar. Doutora Márcia trocou um olhar com os presentes. Havia algo na urgência da criança que despertou sua curiosidade profissional. Ela havia presidido centenas de casos de guarda, mas nunca tinha visto uma criança reagir daquela forma. Muito bem, ela disse lentamente, sentando-se novamente. O tribunal vai ouvi-la, mas seja breve. Conceição olhou para a neta com surpresa misturada com medo. O que Laura poderia dizer que mudaria alguma coisa? A decisão já estava tomada. Os papéis já estavam assinados, mas a menina tinha aquele olhar determinado, aquele mesmo olhar que a mãe dela tinha quando decidia que ia lutar por algo importante. Laura respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou diretamente para a juíza. Sua voz, quando finalmente falou, era de alguém que carregava um peso muito maior do que uma criança deveria carregar. Eu sei porque a tia Valéria quer me levar, ela começou. E cada palavra saiu carregada de uma maturidade assustadora. E não é porque ela me ama. Valéria deu um passo à frente, o rosto pálido. Laura, pare com isso agora. Mas a menina não parou. E o que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. O tribunal inteiro segurou a respiração coletivamente. Cada pessoa presente sentia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Algo que transcendia uma simples audiência de guarda. Doutora. Márcia Silveira inclinou-se para a frente em sua cadeira. Os dedos entrelaçados sobre a mesa, os olhos fixos na menina que agora estava de pé, tremendo, mas resoluta. Continue, criança. A juíza disse com uma voz diferente, mais suave, como se finalmente estivesse prestando atenção de verdade. O que você quer dizer com isso? Valéria tentou intervir novamente, sua voz saindo estridente. Excelência, isso é absurdo. Uma criança não pode fazer acusações infundadas contra mim. Ela está confusa, traumatizada. Silêncio, a juíza ordenou com firmeza. Eu disse que vou ouvir a menina. Sente-se. Valéria obedeceu, mas seus olhos lançavam advertências mortais na direção de Laura. Conceição, ainda no banco, segurava o peito com uma mão, sentindo o coração bater de forma descompassada. Tinha medo do que a neta poderia revelar, mas ao mesmo tempo sentia um orgulho estranho pela coragem daquela criança. Laura olhou para a avó, buscando encorajamento. Conceição assentiu levemente, lágrimas ainda correndo pelo rosto. Era como se dissesse silenciosamente: Fala, minha filha, fala a verdade. Minha mãe, Laura começou, a voz quebrando, mas continuando. Antes de ir embora para o céu, me contou coisas importantes. Ela sabia que estava muito doente. Ela sabia que ia me deixar. A sala ficou ainda mais silenciosa. Era possível ouvir até mesmo a respiração das pessoas. Ela me disse que deixou uma coisa muito importante no meu nome. Disse que quando eu crescer, essa coisa ia cuidar de mim. Ia pagar meus estudos, minha casa, tudo. Dr. Fernando se inclinou para a frente, interessado. Conceição arregalou os olhos. Nunca havia ouvido a neta falar sobre isso antes. Que tipo de coisa, Laura? A juíza perguntou gentilmente. Uma casa grande, Laura respondeu, limpando o nariz com a manga. Mamãe disse que era uma casa que o vovô, que eu nunca conheci, deixou para ela. E ela colocou no meu nome antes de morrer. Valéria ficou visivelmente tensa. Seus dedos agarraram o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas mamãe também me disse outra coisa. Laura continuou, agora olhando diretamente para a tia. Ela disse para eu ter cuidado com a tia Valéria. Um murmúrio percorreu o tribunal. Pessoas começaram a sussurrar entre si, curiosas e chocadas. Isso é ridículo! Valéria explodiu, levantando-se novamente. Excelência, minha irmã estava medicada, delirando. Ela não estava em seu juízo perfeito. Eu disse para sentar. Doutora Márcia bateu o martelo com força. Mais uma interrupção e a senhora será retirada desta sala. Valéria sentou-se novamente, mas estava tremendo de raiva. Seu advogado tentou sussurrar algo em seu ouvido, mas ela o afastou com um gesto brusco. Laura, a juíza voltou sua atenção para a menina. Por que sua mãe disse para você ter cuidado com sua tia? A menina respirou fundo. Porque a tia Valéria sempre quis a casa do vovô. Quando o vovô estava vivo,
Ela pedia dinheiro emprestado para ele e nunca pagava de volta. Mamãe me contou que vovô tinha ficado triste com isso antes de morrer. Dr. Fernando rapidamente abriu sua pasta e começou a folhear documentos. Ele havia feito uma pesquisa básica sobre a propriedade, mas não tinha investigado a fundo por falta de recursos. E tem mais, Laura continuou, a voz ficando mais forte conforme falava. Quando mamãe ficou doente, a tia Valéria apareceu lá em casa. Foi a primeira vez que eu vi ela em muito tempo. Conceição assentiu, lembrando-se daquele dia. Valéria tinha aparecido subitamente após anos sem dar notícias, alegando querer ajudar a irmã doente. Ela levou mamãe para conversar no quarto, Laura disse, e agora as lágrimas voltavam a escorrer. Eu fiquei na porta porque estava preocupada com a mamãe. E eu ouvi. O que você ouviu, criança? Doutora Ana. Márcia perguntou, completamente absorta na história. Ouvi a tia Valéria pedindo para a mamãe assinar papéis, dizendo que era para ajudar, que ela ia cuidar de tudo. Mas mamãe disse não. Disse que aquela casa era minha, que era meu futuro. Valéria estava pálida como papel. Seu advogado tentava manter a compostura, mas era visível que a situação estava saindo do controle. A tia Valéria ficou muito brava, Laura continuou, soluçando entre as palavras. Ela gritou com mamãe, disse que ela estava sendo egoísta, que eu ia acabar na miséria com a vovó. Mentiras! Valéria gritou, perdendo completamente a compostura. Essa menina está inventando histórias. Ela é uma criança. Crianças mentem. Ordem. A juíza bateu o martelo repetidamente. Senhora Valéria, mais um surto desses e eu a retiro à força. Conceição estava chorando abertamente agora, mas não de tristeza. Era um misto de orgulho pela coragem da neta e horror por descobrir coisas que nunca soube. Laura. Dr. Fernando se levantou, percebendo que tinha uma oportunidade. Você disse que sua mãe colocou a propriedade em seu nome. Você sabe onde estão esses documentos? A menina pensou por um momento, enxugando as lágrimas. Mamãe disse que deixou tudo guardado num lugar seguro. Disse que quando eu precisasse, a vovó ia saber onde encontrar. Todos os olhos se voltaram para a Conceição. A senhora estava confusa, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Minha filha nunca me disse nada sobre documentos. Pense bem, senhora Conceição. Doutor. Fernando insistiu gentilmente. Sua filha deixou algo com a senhora antes de falecer? Alguma caixa, envelope, qualquer coisa? Conceição fechou os olhos, tentando lembrar. Os últimos dias com a filha haviam sido tão dolorosos que ela tentava não revisitar aquelas memórias com frequência. Mas agora, forçando-se a lembrar, algo surgiu em sua mente. Tem uma caixa, ela disse lentamente, abrindo os olhos. Uma caixa de sapatos velha que ela me deu. Disse que era importante, que eu devia guardar bem guardado, mas nunca olhei dentro. Achei que eram só fotos, lembranças. Onde está essa caixa agora? A juíza perguntou, subitamente muito interessada. Em casa, embaixo da minha cama. Doutora Márcia olhou para um dos funcionários do tribunal. Quero que mande alguém buscar essa caixa imediatamente. Com autorização da senhora Conceição, é claro. Pode buscar, Conceição concordou rapidamente. Pode buscar agora mesmo. Valéria estava praticamente tendo um colapso nervoso. Ela sabia exatamente o que tinha naquela caixa. Sabia que sua farsa estava prestes a desmoronar completamente. Excelência, isso é um absurdo. Estamos interrompendo uma audiência por causa de uma caixa de sapatos? Estamos investigando informações relevantes trazidas pela própria menor. A juíza respondeu friamente. Informações que, curiosamente, a senhora não mencionou em momento algum durante este processo. O advogado de Valéria tentou fazer controle de danos. Excelência, mesmo que existam documentos sobre uma propriedade, isso não muda o fato de que a senhora Conceição não tem condições financeiras de criar a criança adequadamente. Mas muda o fato dos motivos da sua cliente para querer a guarda. Dr. Fernando retrucou rapidamente. Se ficar provado que existe interesse financeiro envolvido, isso contamina todo o processo. A discussão entre os advogados começou a esquentar, mas doutora Márcia bateu o martelo novamente. Silêncio! Vamos aguardar os documentos chegarem. Até lá quero ouvir mais da menina. Laura ainda estava de pé, mas agora parecia mais calma.
Ter falado a verdade havia tirado um peso enorme de seus ombros. Conceição a puxou para um abraço apertado, sussurrando palavras de encorajamento. Laura, a juíza continuou, além dessa conversa que você ouviu, sua tia fez mais alguma coisa que te deixou desconfortável? A menina hesitou, olhando para Valéria com medo. A tia a encarava com uma expressão que prometia consequências terríveis se ela continuasse falando. Pode falar, minha filha, Conceição encorajou. Ninguém vai te machucar. A vovó está aqui. Laura respirou fundo. Depois que mamãe foi embora, a tia Valéria apareceu algumas vezes lá em casa, sempre quando a vovó saía para trabalhar ou fazer compras. Conceição arregalou os olhos. Como assim? Você nunca me contou isso? Ela me mandou não contar, Laura disse baixinho. Disse que se eu contasse para a vovó, você ia ter problemas, ia perder a casa. Essa mentirosa, Conceição exclamou. Mas Dr. Fernando colocou a mão em seu ombro pedindo calma. O que sua tia fazia quando aparecia? A juíza perguntou. Ela procurava coisas, mexia nas gavetas, olhava dentro dos armários, perguntava onde a mamãe guardava papéis importantes. E você contou para ela? Não, eu nunca soube onde mamãe guardava essas coisas. Mas a tia Valéria ficava brava comigo, dizia que eu estava escondendo, que eu era uma menina má. Cada revelação era como uma bomba explodindo no tribunal. Pessoas sussurravam indignadas, olhando para Valéria com crescente reprovação. A imagem da tia bondosa e bem-sucedida estava desmoronando rapidamente, revelando algo muito mais sinistro por baixo. Ela também disse, Laura continuou, a voz tremendo, que se eu não fosse morar com ela, ia fazer a vovó ser presa. Disse que vovó era velha demais para cuidar de mim, que as pessoas iam tirar ela de mim. Conceição desabou a chorar de novo, mas dessa vez era de raiva. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Como alguém podia usar o medo para manipular uma menina que acabara de perder a mãe? Valéria tentou uma última cartada. Excelência, essa criança está claramente sendo manipulada. Minha irmã, que Deus a tenha, sempre foi ciumenta de mim. Provavelmente encheu a cabeça da filha com mentiras antes de morrer. Minha mãe não era mentirosa, Laura gritou, surpreendendo a todos pela força de sua voz. Minha mãe era boa, ela cuidava de mim, me amava, me protegia e disse que eu devia sempre falar a verdade mesmo quando fosse difícil. A menina estava tremendo de emoção, o rosto vermelho, lágrimas escorrendo. Você que é mentirosa, tia Valéria. Você só quer a casa do vovô. Você não liga para mim. Nunca ligou. Como você ousa falar assim comigo? Valéria perdeu completamente a compostura. Sua criança mimada, sua mãe te criou assim sem respeito por adultos? Chega! Doutora Márcia bateu o martelo com tanta força que o som ecoou pela sala inteira. Senhora Valéria, a senhora acabou de demonstrar exatamente o tipo de comportamento inadequado que não queremos ver em um responsável legal. Valéria percebeu tarde demais que havia se descontrolado completamente. Tentou voltar atrás. Excelência, me desculpe, eu estava nervosa, essas acusações. Economize suas desculpas. Vamos aguardar os documentos. O tempo parecia arrastar-se dolorosamente. Meia hora se passou em silêncio tenso, com apenas alguns sussurros ocasionais. Laura estava sentada no colo de Conceição, exausta emocionalmente. A avó acariciava seus cabelos, murmurando palavras de conforto. Dr. Fernando aproveitou o tempo para fazer algumas ligações, tentando descobrir mais informações sobre a propriedade em questão. Quando desligou o telefone, sua expressão era de surpresa genuína. Excelência, ele se dirigiu à juíza. Acabei de confirmar com o cartório de registro de imóveis. Existe sim uma propriedade registrada em nome de Laura, transferida pela mãe dela pouco antes do falecimento. E qual o valor estimado dessa propriedade? Doutora Márcia perguntou. É um terreno comercial numa área nobre da cidade. Valor estimado de mercado está em torno de 3 milhões. Um silêncio chocado tomou conta do tribunal. 3 milhões. Era uma fortuna. De repente, tudo fazia sentido. O interesse súbito de Valéria em ter a guarda de Laura não tinha nada a ver com amor familiar. Era pura ganância. Valéria estava branca como o papel. Seu advogado tentava desesperadamente encontrar algum argumento legal que pudesse salvá-la, mas não havia saída.
Finalmente, um oficial do tribunal chegou correndo, carregando uma caixa de sapatos velha e desgastada. Entregou para a juíza, que a abriu cuidadosamente na frente de todos. Dentro, havia documentos cuidadosamente organizados em envelopes. Doutora Márcia começou a ler, e conforme lia, sua expressão ficava cada vez mais séria. Temos aqui, ela anunciou, a escritura da propriedade em nome de Laura. Um testamento detalhado deixado pela mãe, especificando que a guarda da menor deveria ficar com a avó materna, Conceição, e uma carta. Que carta? Dr. Fernando perguntou. A juíza pegou o papel amarelado pelo tempo e começou a ler em voz alta. Era a última carta da mãe de Laura, escrita nos dias finais de sua vida. Nela, explicava detalhadamente como Valéria havia tentado manipulá-la para conseguir acesso à propriedade. Como havia oferecido dinheiro, feito ameaças veladas, tentado convencê-la de que Conceição não seria capaz de criar Laura adequadamente. A carta terminava com um pedido desesperado: que Laura ficasse com a avó, longe de Valéria, e que a propriedade fosse mantida em sigilo até que a menina estivesse pronta para administrá-la sozinha. Quando a juíza terminou de ler, não havia um olho seco no tribunal. Até funcionários que trabalhavam ali há décadas estavam emocionados. Valéria tentou uma última vez. Isso não prova nada. Pode ser falsificado. Está autenticada em cartório. Doutora Márcia respondeu friamente. Com firma reconhecida, testemunhas e data. É absolutamente legítima. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valéria sabia que havia perdido. Perdido não apenas a guarda, mas toda a credibilidade, toda a fachada de bondade que havia construído. Este tribunal, a juíza anunciou, está reconsiderando completamente sua decisão anterior. Conceição segurou Laura com mais força, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Seria possível? Seria mesmo possível que não fossem separadas? Mas doutora Márcia não tinha terminado. Havia mais uma revelação que mudaria tudo novamente. Mas antes da decisão final, ela disse, olhando diretamente para Conceição, preciso fazer uma pergunta muito importante à senhora. O silêncio que tomou conta do tribunal após as palavras da juíza era diferente dos silêncios anteriores. Não era apenas expectativa ou choque. Era algo mais profundo, mais pesado, como se todos presentes soubessem que o próximo momento definiria destinos de forma irreversível. Conceição segurou Laura com mais força, sentindo o coração acelerar novamente. Havia esperança agora, sim, mas também medo. Medo de que ainda pudesse acontecer algo que destruísse tudo. A vida havia lhe ensinado que boas notícias muitas vezes vinham acompanhadas de condições impossíveis de cumprir. Senhora Conceição, doutora. Márcia Silveira começou, tirando os óculos e olhando diretamente nos olhos da idosa. Os documentos provam que sua filha desejava que a senhora criasse Laura. Provam também que a senhora Valéria tinha motivos questionáveis para buscar a guarda. Dr. Fernando respirou aliviado, mas manteve a postura tensa. Conhecia o sistema judicial bem o suficiente para saber que sempre havia um mas esperando nas sombras. Porém, a juíza continuou, e ali estava o temido mas. Ainda existe uma questão que precisa ser tratada. A senhora tem condições reais de criar uma criança? Não estou falando apenas de dinheiro, mas de saúde, de energia, de capacidade física para acompanhar o crescimento dela? Conceição sentiu como se tivessem jogado água gelada sobre ela. Claro, sua idade. Sempre sua idade. Não importava o quanto amasse Laura, não importava o quanto se dedicasse, haveria sempre alguém questionando se uma mulher de mais de 60 anos poderia criar uma criança pequena. Excelência, ela começou com voz trêmula, mas digna. Eu sei que não sou jovem. Sei que minhas forças não são as mesmas de quando criei minha própria filha. Mas eu amo essa menina mais que minha própria vida. Ninguém questiona seu amor, a juíza respondeu com uma gentileza surpreendente. Mas amor não impede que a senhora possa adoecer, não impede que possa precisar de cuidados ela mesma. Laura precisa de estabilidade, de garantia de que terá alguém por muitos anos ainda. Laura se agarrou à avó com desespero. A vovó é forte. Ela cuida de mim todo dia. Ela nunca ficou doente. Doutor, Fernando se levantou tentando defender sua cliente. Excelência,
A senhora Conceição passou por exames médicos recentemente. Está em perfeita saúde para sua idade. Para sua idade, a juíza repetiu, enfatizando as palavras. Mas daqui a alguns anos, daqui 10 anos, Laura ainda será menor de idade e precisará de cuidados. Valéria, que havia ficado em silêncio após ter sua farsa exposta, sentiu uma centelha de esperança. Talvez ainda pudesse reverter a situação. Excelência, é exatamente isso que eu tenho tentado dizer desde o início. Minha irmã cometeu um erro ao deixar a criança com uma senhora idosa. A senhora mantenha-se calada, doutora Márcia ordenou friamente. Seus motivos já foram expostos. Estou fazendo essas perguntas por responsabilidade legal, não para beneficiá-la. Conceição respirou fundo, sentindo as lágrimas voltarem. Tinha lutado tanto. Laura havia sido tão corajosa ao falar a verdade. Os documentos provavam tudo, mas ainda assim podia não ser suficiente. A injustiça daquilo doía mais que qualquer dor física. Eu entendo suas preocupações, Excelência, ela disse, a voz quebrando. Sei que sou velha. Sei que não tenho dinheiro. Sei que aos olhos do mundo eu não sou a guardiã ideal. Mas essa menina é minha vida. Desde que minha filha partiu, acordo todos os dias com um único propósito: fazer Laura feliz. Vovó. Laura começou a chorar, abraçando Conceição. E eu sei que não sou perfeita. Conceição continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sei que nossa casa é humilde, que não posso dar viagens, roupas caras, escolas particulares. Mas dou amor, dou atenção, dou valores. Ensino ela a ser uma pessoa boa. O tribunal estava completamente silencioso. Até mesmo os funcionários que deveriam manter-se neutros estavam visivelmente emocionados. Quando ela está doente, Conceição falava entre soluços agora. Fico acordada a noite inteira cuidando dela. Quando ela tem pesadelo, estou lá para a acalmar. Quando ela precisa de ajuda com a lição, mesmo sem entender muito das coisas novas que ensinam hoje, sento do lado dela e tentamos descobrir juntas. Senhora Conceição, a juíza tentou interromper, mas a idosa precisava terminar. Se a senhora tirar ela de mim, não estará apenas separando uma avó da neta. Estará tirando a razão de eu estar viva. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas o tempo que tiver, quero dedicar a essa criança. Doutora Márcia limpou a garganta, claramente emocionada, mas tentando manter a compostura profissional. Compreendo seus sentimentos, senhora, mas minha responsabilidade é garantir o melhor para a criança, não apenas seguir o coração. Foi quando o Dr. Fernando teve uma ideia. Ele havia investigado superficialmente o passado de Conceição, mas agora percebeu que talvez houvesse algo que pudesse ajudar. Excelência, posso fazer algumas perguntas à minha cliente? Prossiga. O advogado se virou para Conceição. Senhora, a senhora trabalhou por muitos anos antes de se aposentar, correto? Sim, trabalhei desde muito jovem. E em que área? Conceição pareceu confusa com a relevância da pergunta, mas respondeu. Trabalhei em muitas coisas. Fui empregada doméstica, faxineira, cozinheira. E antes disso, quando era mais jovem? A idosa hesitou, como se tocar naquele assunto trouxesse memórias dolorosas. Antes disso, eu estudava. Estudava o quê? Isso importa agora? Ela perguntou, desconfortável. Por favor, responda. Conceição suspirou profundamente. Eu fazia faculdade de pedagogia. Queria ser professora. O tribunal inteiro pareceu prestar mais atenção. Até Valéria se inclinou para a frente curiosa. E por que não terminou? Dr. Fernando pressionou gentilmente. Porque engravidei da minha filha. O pai dela me abandonou quando soube. Minha família me expulsou de casa. Tive que trancar a faculdade para trabalhar e sustentar minha bebê. As palavras caíram como bombas no ambiente. Conceição nunca havia contado aquela história para Laura. Não queria que a neta soubesse das dificuldades que passou. Não queria que carregasse culpa pelo que não tinha controle. Quantos anos a senhora tinha? O advogado perguntou. 18. Estava no 2º ano da faculdade. E conseguiu criar sua filha sozinha? Consegui. Conceição respondeu com orgulho, levantando a cabeça. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Minha filha nunca passou fome, nunca dormiu no frio. Estudou em escola pública, mas eu ajudava nas lições todo dia. Ela se formou no ensino médio, conseguiu um emprego bom, se casou, teve Laura. Ou seja, doutor. Fernando se virou para a juíza.
A senhora Conceição já provou que pode criar uma criança sozinha, mesmo em condições muito mais difíceis que as atuais. Doutora Márcia anotou algo em seus papéis, pensativa. É um ponto válido. Além disso, o advogado continuou pegando mais documentos de sua pasta. Eu trouxe aqui declarações de vizinhos, da escola de Laura, até mesmo da clínica médica onde ela é atendida. Todos atestam que a menina está bem cuidada, saudável, feliz. Deixe-me ver isso. A juíza estendeu a mão. Enquanto doutora Márcia lia as declarações, Conceição abraçava Laura, sussurrando palavras de esperança. A menina estava exausta emocionalmente, mas ainda segurava firme na avó, como se temesse que alguém fosse arrancá-la de seus braços a qualquer momento. Valéria observava tudo com crescente desespero. Sua chance de conseguir controle sobre a propriedade estava escorregando por entre os dedos. Sem a guarda de Laura, não teria acesso ao terreno de 3 milhões, não poderia administrar os bens da sobrinha até que ela completasse mais idade. Tem mais uma coisa, Dr. Fernando disse, e havia algo na voz dele que indicava que guardara seu melhor trunfo para o final. Com a permissão da senhora Conceição, gostaria de apresentar algo que descobri durante minhas investigações. Conceição olhou para ele, confusa sobre o que ele poderia revelar. O advogado abriu sua pasta e tirou uma caderneta velha, com capa de couro gasto. Esta é a caderneta de poupança que a senhora mantém há anos, correto? Conceição arregalou os olhos. Como ele conseguiu aquilo? Ela guardava aquela caderneta escondida. Era seu segredo mais bem guardado. Doutor, Ela começou, mas ele fez um gesto pedindo que confiasse nele. Excelência, nesta caderneta, a senhora Conceição tem depositado todo mês, sem falhar uma única vez em vários anos, uma quantia pequena, mas consistente. R$50 por mês. E qual a relevância disso? A juíza perguntou. A relevância é que esses depósitos não são para ela, são para Laura. A senhora Conceição está construindo uma poupança para a neta poder estudar no futuro. Conceição começou a chorar de novo, mas dessa vez era um misto de vergonha por ter seu sacrifício exposto e alívio por alguém finalmente reconhecer seu esforço. São apenas R$50 por mês, ela disse baixinho. Sei que não é muito, mas é o que consigo guardar depois de pagar todas as contas. Queria que quando Laura chegasse na idade de escolher uma profissão, tivesse pelo menos um pouco de dinheiro para ajudar. R$50 por mês durante anos. Dr. Fernando fez as contas. São milhares de reais. Pode parecer pouco para alguns, mas para alguém que ganha tão pouco quanto a senhora Conceição, representa um sacrifício imenso. Laura olhou para a avó com olhos arregalados. Vovó, você faz isso para mim? Faço, meu amor. Sempre fiz. Você merece ter oportunidades que eu não tive. Doutora Márcia olhou fixamente para Conceição e havia algo diferente em sua expressão agora. Não era mais dúvida ou preocupação profissional. Era respeito genuíno. Senhora Conceição, ela disse calmamente, a senhora já pensou em voltar a estudar? A pergunta pegou todos de surpresa. Voltar a estudar? Conceição repetiu incrédula. Excelência, eu tenho mais de 60 anos. Quem vai aceitar uma velha na faculdade? A lei garante que qualquer pessoa pode completar seus estudos, independente da idade. E com a propriedade em nome de Laura, vocês terão recursos para isso. Conceição balançou a cabeça, ainda não acreditando no que ouvia. Mas eu nem terminei o ensino médio. Teria que fazer supletivo primeiro. E por que não? A senhora tem tempo, tem vontade de aprender, tem a motivação de ser um exemplo para sua neta. Laura se animou pela primeira vez em horas. Vovó, a senhora pode voltar a estudar, pode ser professora como sempre quis. Minha filha, isso é um sonho impossível. Conceição tentou argumentar. Não é impossível. A juíza interrompeu com firmeza. E vou dizer mais. Se a senhora aceitar fazer um curso de capacitação para cuidadores, algo que lhe dê ferramentas para criar Laura da melhor forma possível, eu vou considerar seriamente manter a guarda com a senhora. O tribunal explodiu em murmúrios. Era uma oferta inesperada, uma solução que ninguém havia previsto. Valéria tentou protestar. Excelência, isso é absurdo. A senhora está criando condições especiais apenas porque ficou emocionada com uma história triste. Silêncio! Doutora Márcia bateu o martelo.
Estou oferecendo à senhora Conceição uma oportunidade de demonstrar seu compromisso com o bem-estar da menor. Se ela aceitar fazer o curso, provar que tem condições de saúde adequadas e estabelecer um plano de cuidados de longo prazo, não vejo motivo para não manter a guarda com ela. Dr. Fernando estava radiante. Era mais do que esperava conseguir. Minha cliente aceita todas as condições, Excelência. Eu aceito. Conceição confirmou, a voz ainda trêmula, mas firme. Aceito fazer qualquer curso, qualquer exame, qualquer coisa que provem que posso cuidar bem da minha neta. Ótimo. Então vou estabelecer as seguintes determinações. A juíza começou a listar enquanto anotava. A guarda provisória permanece com a senhora Conceição. Em 6 meses faremos uma nova audiência para avaliar o progresso. E quanto aos bens de Laura? Doutor. Fernando perguntou, aproveitando o momento favorável. Os bens permanecerão bloqueados, até que a menor atinja a maioridade. Ninguém, nem a avó nem ninguém, terá acesso para a administração sem autorização judicial específica. Era a proteção perfeita. Nem Valéria, nem qualquer outra pessoa interesseira poderia tocar na propriedade de Laura. Excelência, isso é injusto! Valéria explodiu. Minha irmã me confiou. Sua irmã deixou muito claro em carta autenticada que não confiava na senhora. A juíza a cortou friamente. E este tribunal também não confia. A propriedade ficará protegida até Laura poder decidir por si mesma o que fazer com ela. Valéria sabia que havia perdido completamente. Sem a guarda, sem acesso aos bens, sem qualquer controle sobre a sobrinha. Seu plano cuidadosamente elaborado havia desmoronado por completo. Além disso, doutora Márcia continuou, e agora havia severidade em sua voz. Determino que seja aberta investigação sobre as tentativas de manipulação relatadas pela menor. Se for comprovado que houve coação de criança, a senhora Valéria responderá criminalmente. O rosto de Valéria ficou pálido. Ela havia planejado tudo com tanto cuidado, mas nunca imaginou que uma criança pudesse destruir seus planos tão completamente. A audiência está encerrada. A juíza bateu o martelo pela última vez. Senhora Conceição, a senhora e Laura podem ir para casa. Receberão notificação sobre as datas dos cursos e da próxima avaliação. Conceição não conseguia acreditar. Era real? Realmente podia levar Laura para casa? Olhou para a neta, depois para o advogado, depois novamente para a juíza, como se esperasse que alguém dissesse que era mentira. Vovó! Laura gritou, pulando nos braços da avó. A gente vai ficar junto. Vamos, minha filha, vamos ficar junto. Conceição abraçou a neta com força, chorando copiosamente, mas agora eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Doutor. Fernando se aproximou, também com olhos marejados. Parabéns, senhora Conceição. A senhora venceu. Obrigada, doutor. Obrigada por acreditar em mim. Enquanto a avó e neta saíam do tribunal abraçadas, Valéria permanecia sentada, derrotada e humilhada. Seu advogado já estava guardando os papéis, evitando olhar para ela. Havia perdido não apenas o caso, mas também qualquer respeito que pudesse ter na família. Do lado de fora do tribunal, o sol brilhava forte. Laura segurava firme na mão da avó, sorrindo pela primeira vez naquele dia terrível que havia se transformado no mais feliz de suas vidas. Vovó, ela perguntou enquanto caminhavam. A senhora vai mesmo voltar a estudar? Conceição olhou para a neta e sorriu. Vou, minha filha. Vou mostrar para você que nunca é tarde para perseguir os sonhos. E eu vou te ajudar nas lições, Laura disse animada. Vai ser eu ajudando você, você ajudando eu. Vamos crescer juntas. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela calçada, Conceição sentia algo que não sentia há muito tempo. Esperança genuína no futuro. Sabia que ainda haveria desafios pela frente, que a audiência de revisão em 6 meses seria mais uma batalha a enfrentar. Mas agora tinha algo que não tinha antes, a certeza de que estava no caminho certo. Laura apertou a mão da avó com carinho. Vovó? Sim, meu amor. Obrigada por nunca desistir de mim. Conceição parou de andar, ajoelhou-se com esforço na calçada e abraçou a neta com toda a força que tinha. Eu nunca vou desistir de você, minha filha. Nunca. Não importa o que aconteça. Vamos enfrentar juntas. Porque é isso que famílias de verdade fazem. E enquanto seguiam para casa,
Nenhuma das duas sabia dos desafios e descobertas que ainda viriam. Mas sabiam de uma coisa: juntas, eram mais fortes que qualquer tempestade. As semanas que se seguiram à audiência foram as mais intensas que Conceição havia experimentado em toda a sua vida. Ela havia imaginado que, após a vitória no tribunal, tudo ficaria mais tranquilo. Mas descobriu rapidamente que conquistar a guarda era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa e complexa. Na manhã seguinte ao julgamento, Dr. Fernando ligou para ela com urgência na voz. Senhora Conceição, preciso que venha ao meu escritório hoje mesmo. Descobri algo sobre a propriedade que a senhora precisa saber. O tom dele deixou Conceição inquieta. Havia conseguido dormir bem pela primeira vez em meses na noite anterior, abraçada com Laura. Mas aquela ligação trouxe de volta a ansiedade. Será que havia algum problema com os documentos? Alguma dívida que não sabiam? Deixou Laura na casa de uma vizinha de confiança e seguiu para o pequeno escritório do advogado no centro da cidade. O lugar era modesto, com móveis antigos e pilhas de processos sobre cada superfície disponível, mas Dr. Fernando a recebeu com um sorriso que misturava empolgação e preocupação. Sente-se, por favor. Ele indicou uma cadeira gasta. O que vou contar vai mudar tudo. Conceição sentou-se, as mãos tremendo levemente. É algo ruim? Depende de como a senhora encarar. Lembra da propriedade que estava em nome de Laura? O terreno de 3 milhões? Sim, claro. Como poderia esquecer? Dr. Fernando abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Pois bem, eu pedi para um amigo corretor avaliar melhor o imóvel. E ele descobriu algo que nem os documentos originais mencionavam claramente. O que ele descobriu? O terreno não está vazio, senhora Conceição. Tem uma construção nele. Conceição piscou, confusa. Uma construção? Que tipo de construção? Um prédio comercial. Antigo? Precisa de reformas? Mas está alugado para 3 empresas diferentes. E essas empresas estão pagando aluguel mensalmente há anos. A informação demorou alguns segundos para processar. Aluguel? Quer dizer que tem dinheiro entrando? Exatamente. Cerca de 12 mil reais por mês. Conceição sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dela. 12 mil reais por mês era mais que o triplo do que conseguia ganhar costurando o mês inteiro. Mas, para onde esse dinheiro está indo? Dr. Fernando folheou mais papéis. Aqui é que fica interessante. O dinheiro estava sendo depositado em uma conta bancária em nome de Laura, bloqueada até ela completar 18 anos. Sua filha configurou tudo assim antes de falecer. Minha filha fez tudo isso e nunca me contou? Ela provavelmente queria proteger Laura. Sabia que se as pessoas soubessem da extensão do patrimônio, haveria ainda mais gente tentando conseguir a guarda. Conceição colocou as mãos no rosto, tentando absorver tudo. Sua filha, mesmo doente, mesmo sabendo que tinha pouco tempo, havia planejado meticulosamente o futuro da neta. Havia garantido não apenas um patrimônio, mas uma fonte de renda contínua. Tem mais. Dr. Fernando continuou. E havia hesitação em sua voz agora. Consegui acesso aos extratos bancários dessa conta. Em 5 anos, acumulou mais de 700 mil reais. 700 mil? Conceição repetiu, achando que havia entendido errado. 700 mil reais, senhora. Laura é, tecnicamente, uma criança muito rica. E agora que temos acesso aos documentos, precisamos decidir o que fazer com esse dinheiro. Conceição levantou-se, começando a andar de um lado para outro no pequeno escritório. Sua mente trabalhava freneticamente, processando implicações que mal conseguia compreender. Mas o tribunal disse que os bens ficavam bloqueados. Ficam. Mas agora que sabemos da extensão do patrimônio, precisamos estabelecer uma administração adequada. O dinheiro não pode simplesmente ficar parado na conta. Precisa ser investido, protegido, gerenciado. Doutor, eu não entendo nada de investimentos, de administração. Eu sei. Por isso vamos precisar de ajuda profissional. Um contador, um advogado especializado em direito sucessório, talvez até um administrador de bens. Conceição sentou-se novamente, sentindo-se completamente perdida. Isso vai custar caro, não vai? Vai, mas pode ser pago com os próprios recursos de Laura. O importante é garantir que esse patrimônio cresça e seja preservado até ela poder administrá-lo sozinha. E Valéria?
Ela pode tentar algo de novo se descobrir sobre esse dinheiro? Dr. Fernando fechou a pasta com um sorriso sombrio. Sobre isso tenho novidades. A investigação que a juíza ordenou avançou rapidamente. Descobriram algumas coisas muito interessantes sobre sua ex-cunhada. Que tipo de coisas? Valéria tem dívidas enormes, perdeu muito dinheiro em investimentos ruins, tem empréstimos bancários atrasados, está sendo processada por 2 empresas diferentes. Toda aquela imagem de mulher bem-sucedida era fachada. Conceição arregalou os olhos. Então, ela realmente queria a guarda só por causa do dinheiro? Exatamente. Se conseguisse a guarda, teria acesso à administração dos bens de Laura. Poderia usar parte desse dinheiro para despesas com a criança, e ninguém questionaria se gastasse 30, 40 mil por mês. Em poucos anos, teria desviado tudo. A maldade fria por trás do plano de Valéria deixou Conceição enjoada. Pensar que aquela mulher estava disposta a separar uma neta da avó, traumatizar uma criança que acabara de perder a mãe, tudo por ganância pura. E o que vai acontecer com ela? O Ministério Público já está investigando. Tentativa de fraude, coação de menor, falsidade ideológica nos documentos que apresentou ao tribunal. Ela pode responder criminalmente. Conceição não sentiu alegria com aquilo, apenas um cansaço profundo. Não quero vingança, doutor. Só quero que ela fique longe da gente. E vai ficar. O tribunal já emitiu ordem de restrição. Ela não pode se aproximar de vocês. Quando Conceição voltou para casa naquela tarde, Laura a esperava ansiosa na porta. Vovó, onde a senhora foi? Fiquei preocupada. Desculpa, meu amor. Tive que resolver umas coisas com o Dr. Fernando. Coisas boas ou ruins? Conceição pegou a neta no colo, mesmo sentindo o peso na coluna, e sorriu. Coisas boas, minha filha. Muito boas. Sua mãe deixou mais presentes para você do que a gente imaginava. Mais presentes? Que tipo de presentes? Vou te explicar tudo quando você for um pouquinho maior. Mas o importante é que sua mãe amava muito você. Fez tudo o que podia para garantir seu futuro. Laura abraçou a avó com força. Eu sinto falta dela todo dia. Eu também, meu amor. Eu também. Os dias seguintes foram uma avalanche de compromissos. Conceição começou o curso de capacitação para cuidadores que a juíza havia determinado. As aulas eram 2 vezes por semana, à noite, em uma escola do bairro. No início, sentiu-se completamente perdida. Era a aluna mais velha da turma e muitas coisas que ensinavam sobre psicologia infantil, desenvolvimento cognitivo, nutrição, eram novidades completas para ela. Dona Conceição, a professora do curso, uma mulher jovem chamada Marina, a chamou após a 3ª aula. Percebi que a senhora está com dificuldade em acompanhar. Posso ajudar? Conceição sentiu vergonha. Desculpa, professora. Faz tanto tempo que não estudo, meu cérebro parece não funcionar mais direito. Não diga isso! O cérebro não tem idade para aprender, só precisa de treino. Que tal se eu der umas aulas extras para a senhora? Sem custo nenhum, apenas para ajudá-la a acompanhar melhor? A gentileza inesperada trouxe lágrimas aos olhos de Conceição. A senhora faria isso por mim? Faria com prazer. Sei da sua história, do que está enfrentando. Admiro sua coragem. As aulas particulares com Marina fizeram toda a diferença. Aos poucos, Conceição começou a entender os conceitos, a participar das discussões, até mesmo a tirar notas boas nas avaliações. E mais que isso, começou a acreditar que realmente poderia voltar a estudar, talvez até realizar o sonho antigo de ser professora. Em casa, Laura notava a mudança na avó. Vovó, a senhora está diferente. Parece mais feliz. Estou feliz, minha filha. Estou aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas interessantes. Me sinto viva de novo. E eu posso ajudar a senhora a estudar. Posso ser sua professora particular. Conceição riu, abraçando a neta. Pode sim. Vamos estudar juntas. Enquanto Conceição se dedicava aos estudos, Dr. Fernando trabalhava incansavelmente para organizar a administração dos bens de Laura. Contratou um contador confiável, estabeleceu um fundo de investimento conservador, criou uma estrutura legal que protegia o patrimônio de qualquer tentativa de fraude. Senhora Conceição, ele explicou em uma das reuniões, configurei tudo de forma que a senhora tenha acesso a uma quantia mensal para as despesas com Laura.
R$ 3.000 por mês que podem ser usados para alimentação, roupas, escola, saúde. R$ 3.000? Conceição repetiu, incrédula. Era mais que o dobro do que ganhava costurando. É o mínimo necessário para garantir que Laura tenha tudo o que precisa. O restante do dinheiro fica investido, crescendo para o futuro dela. Doutor, eu não sei como agradecer tudo o que o senhor está fazendo por nós. Não precisa agradecer. É meu trabalho. E além disso, histórias como a de vocês me lembram por que escolhi ser advogado. As semanas viraram meses. Conceição completou o curso de capacitação com distinção, surpreendendo até a si mesma. A professora Marina se tornou uma amiga, visitando-as regularmente e ajudando Laura com as lições escolares. Laura, por sua vez, florescia. Sem o medo constante de ser separada da avó, começou a sorrir mais, a brincar mais, a ser criança de verdade novamente. Suas notas na escola melhoraram, fez novos amigos, até entrou para o coral da escola. Vovó, vem ver, ela chamou um dia, animada. Aprendi uma música nova no coral. Quer ouvir? Conceição largou a costura que estava fazendo, agora apenas como hobby, não mais como necessidade, e se sentou para ouvir. A voz da neta, doce e afinada, encheu a pequena casa com melodia e alegria. Quando Laura terminou, Conceição aplaudiu com lágrimas nos olhos. Linda, minha filha. Sua mãe ia estar tão orgulhosa. A senhora acha? Tenho certeza. Ela sempre adorou música. Naquela noite, depois que Laura dormiu, Conceição sentou-se sozinha na cozinha com uma xícara de chá. Olhou ao redor da casa humilde, pensando em tudo que havia mudado. Ainda era pobre pelos padrões do mundo, mas era rica no que realmente importava. Sua mente voltou para o dia do tribunal, para o momento em que achou que perderia tudo. Lembrou do desespero, da sensação de impotência, da injustiça que parecia inevitável. E lembrou de como Laura, pequena e assustada, havia encontrado coragem para falar a verdade. Um barulho na porta interrompeu seus pensamentos. Alguém estava batendo baixinho, quase sussurrando. Conceição franziu a testa. Quem seria àquela hora da noite? Aproximou-se da porta com cuidado. Quem é? Sou eu. Veio uma voz abafada do outro lado. Uma voz que ela reconheceu imediatamente, mesmo tentando disfarçar. Era Valéria. O coração de Conceição disparou. O que aquela mulher queria ali? Havia uma ordem de restrição impedindo-a de se aproximar. Se estava ali, era porque algo muito grave havia acontecido ou estava prestes a acontecer. Vá embora, Conceição disse com voz firme, apesar do medo. Você não pode estar aqui. Vou chamar a polícia. Por favor, Valéria implorou, e havia algo diferente em sua voz. Não era mais arrogância ou superioridade, era desespero puro. Só preciso falar com você. 5 minutos, por favor. Conceição hesitou. Cada instinto gritava para não abrir aquela porta, para ligar para a polícia imediatamente. Mas havia algo na voz de Valéria, algo quebrado e derrotado, que despertou sua curiosidade. Estou armada com um telefone. Ela mentiu. Qualquer movimento errado e eu chamo a polícia na hora. Não vou fazer nada, só quero conversar. Conceição abriu a porta apenas uma fresta. Valéria estava irreconhecível. O cabelo despenteado, roupas amarrotadas, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. O que você quer? Posso entrar? Só 1 minuto? Contra seu melhor julgamento, Conceição abriu a porta. Mas manteve-se entre Valéria e o corredor que levava ao quarto onde Laura dormia. Fala logo. Valéria entrou cambaleante, segurando-se no batente da porta. Eu vim pedir desculpas. Conceição não esperava por aquilo. Desculpas? Sei que não merece meu perdão. Sei o que tentei fazer. Mas perdi tudo. Estou sendo investigada, vou responder processo, perdi meu emprego. Minha casa está sendo executada pelo banco. E acha que eu vou sentir pena de você? Não espero pena. Só queria que você soubesse que me arrependo. Minha irmã estava certa sobre mim. Eu sempre fui egoísta. Sempre quis mais do que merecia. Conceição cruzou os braços. Por que está me dizendo isso? Porque vou embora. Vou para outro estado, tentar recomeçar longe daqui. E antes de ir, precisava olhar nos seus olhos e dizer que você é uma mulher melhor que eu jamais serei. As palavras pegaram Conceição de surpresa.
Havia sinceridade ali, uma admissão de derrota que parecia genuína. Valéria, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só cuida bem da Laura. Ela tem sorte de ter você. Sempre cuidei e sempre vou cuidar. Valéria assentiu, limpando lágrimas que escorriam pelo rosto. Eu sei. Minha irmã sabia também. Por isso deixou a menina com você. Ela se virou para ir embora, mas parou na porta. Conceição? Sim? Você foi a irmã que ela deveria ter tido. Não eu. E com essas palavras, Valéria saiu pela porta e desapareceu na noite. Conceição ficou ali parada por longos minutos, processando o encontro surreal. Parte dela sentia pena de Valéria. Outra parte ainda sentia raiva pelo que ela havia tentado fazer. Mas, principalmente, sentia gratidão por ter vencido, por ter mantido Laura segura. Fechou a porta, trancou cuidadosamente e foi verificar a neta. Laura dormia profundamente, abraçada ao ursinho de pelúcia que a mãe havia dado antes de partir. Conceição acariciou suavemente os cabelos da menina, sussurrando palavras que ela não podia ouvir, mas que precisavam ser ditas. Sua mãe está cuidando de nós lá de cima, minha filha. E eu vou cuidar de você aqui embaixo, sempre. O telefone tocou de repente, assustando-a. Era Dr. Fernando. Senhora Conceição, desculpa ligar tarde, mas acabou de chegar uma notificação do tribunal. A audiência de revisão foi marcada. Daqui 2 semanas. 2 semanas? O coração de Conceição apertou novamente. Sim, é hora de mostrarmos à juíza tudo o que vocês conquistaram. É hora de tornar essa guarda permanente. Conceição respirou fundo. Mais uma batalha. Mas dessa vez, estava preparada. Tinha estudos concluídos, tinha estrutura financeira estabelecida, tinha provas concretas de que Laura estava prosperando sob seus cuidados. Estou pronta, doutor. Dessa vez vou mostrar a eles que nunca deveria ter havido dúvida. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas que Conceição havia vivido. Cada dia parecia ter menos horas do que o necessário. Cada tarefa parecia mais urgente. Cada segundo contava. A audiência de revisão que definiria tudo se aproximava inexoravelmente, e ela precisava estar perfeita. Vovó, a senhora está estudando de novo? Laura perguntou na manhã seguinte ao telefonema de Dr. Fernando. Eram 6 da manhã, e Conceição já estava sentada à mesa da cozinha, rodeada de apostilas do curso de capacitação. Tenho a avaliação final hoje, minha filha. Preciso ir bem. A senhora sempre vai bem. É a melhor aluna da turma. Conceição sorriu, mas o peso da responsabilidade era visível em seus olhos cansados. Não era apenas sobre passar no curso. Era sobre provar que havia levado a sério o compromisso assumido no tribunal. Era sobre mostrar que merecia, sem sombra de dúvida, criar sua neta. A avaliação final do curso aconteceu naquela tarde. Eram 3 horas de prova escrita sobre desenvolvimento infantil. Primeiros socorros, nutrição adequada, psicologia educacional. Conceição respondeu cada questão com cuidado extremo, revisou 3 vezes antes de entregar, rezou silenciosamente para que tivesse acertado tudo. Marina, a professora, corrigiu as provas naquela mesma noite. Ligou para Conceição às 9 da noite, com a voz carregada de emoção. Dona Conceição, você tirou a nota máxima, 100% de acertos. Conceição sentou-se na cama, as pernas falhando. Tem certeza, professora? Absoluta. Mais que isso, você foi a única aluna da turma inteira a conseguir nota perfeita. Vou recomendar que você receba menção honrosa na cerimônia de conclusão. Quando desligou o telefone, Conceição abraçou Laura com força. Consegui, minha filha. Passei. Eu sabia, vovó. Eu sempre soube. Mas não havia tempo para celebrar muito. A cerimônia de conclusão do curso seria apenas 3 dias antes da audiência no tribunal. Dr. Fernando precisava de todos os certificados, todas as provas documentadas de progresso. Senhora Conceição, ele disse quando veio buscar os documentos, estou montando um dossiê completo. Cada certificado, cada boletim do supletivo, cada declaração da escola de Laura. Quando apresentarmos tudo para a juíza, não haverá como negar que vocês prosperaram. E se não for suficiente? Conceição perguntou, a insegurança voltando a apertar seu peito. Vai ser. Confie em mim.
Mas confiar era difícil quando tanto estava em jogo. Naquela noite, Conceição teve pesadelos com o tribunal, com Valéria voltando, com alguém arrancando Laura de seus braços. Acordou suada, o coração disparado, e foi verificar a neta. Laura dormia tranquilamente, abraçada ao ursinho. "Não vou deixar ninguém te tirar de mim", ela sussurrou, acariciando os cabelos da menina. Nunca. Os dias correram em uma velocidade assustadora. Conceição continuava frequentando as aulas do supletivo, estudando à noite depois que Laura dormia, costurando apenas o mínimo necessário para complementar a renda dos R$3.000 mensais que recebiam. Na escola, Laura também se destacava. Sua professora de música pediu para conversar com Conceição. "Dona Conceição, Laura tem talento excepcional. Ela deveria se apresentar no recital da escola que acontece semana que vem." "Semana que vem é a audiência", Conceição explicou, o peso esmagando novamente. "A audiência de revisão da guarda?" "Sim." A professora pegou as mãos de Conceição. "Então Laura precisa se apresentar ainda mais. A juíza precisa ver como ela floresceu, como está confiante, feliz, desenvolvendo talentos. Isso é prova viva do seu trabalho como guardiã." A ideia fazia sentido. Dr. Fernando concordou imediatamente quando soube. "Perfeito! Vou pedir autorização para a juíza assistir ao recital. Se ela ver Laura tocando piano, sorrindo, sendo criança de verdade, não haverá dúvida. Mas e se Laura ficar nervosa? E se errar? Dona Conceição, pare de procurar problemas. Laura é forte. Ela vai conseguir." E Laura conseguiu. Na noite do recital, 3 dias antes da audiência, ela subiu ao palco do pequeno auditório da escola vestindo um vestido branco simples, mas bonito, que Conceição havia costurado especialmente. Seus dedos dançaram sobre as teclas do piano, tocando uma melodia que ela mesma havia ajudado a arranjar. Conceição estava na plateia, chorando de orgulho. Marina estava ao lado dela, segurando sua mão. E no fundo do auditório, discreta mas presente, estava a doutora Márcia Silveira, a juíza que decidiria o futuro de ambas. Quando Laura terminou, o auditório explodiu em aplausos. A menina sorriu, fez uma reverência e procurou pelos olhos da avó na plateia. Quando os encontrou, acenou com a mão, um gesto pequeno mas carregado de significado. "Estou feliz", aquele gesto dizia. "Obrigada por me fazer feliz." Toranás. Márcia não ficou até o final do recital, mas o que viu foi suficiente. Uma criança que meses atrás estava traumatizada, chorando desesperada no tribunal, agora se apresentava confiante diante de centenas de pessoas. No dia seguinte, véspera da audiência, Marina veio para uma última revisão com Conceição. "Amanhã, quando a juíza perguntar sobre os desafios que você enfrentou, seja honesta. Não finja que foi fácil." "Por quê? Não vai parecer que eu estava reclamando?" "Não. Vai mostrar que você é real, que reconhece as dificuldades, mas as superou. Isso é muito mais poderoso que fingir perfeição." Elas praticaram possíveis perguntas, possíveis respostas. Marina fazia o papel da juíza, questionando, pressionando, testando. Conceição respondia, às vezes tropeçando nas palavras, às vezes acertando perfeitamente. "Está pronta", Marina disse ao final. "Você vai arrasar amanhã." Mas quando Marina foi embora e a noite caiu, Conceição não conseguiu se sentir pronta. Sentou-se na beira da cama, olhando para Laura que já dormia, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de exaustão, de pressão acumulada, de medo de fracassar quando estava tão perto de vencer. Havia lutado tanto, sacrificado tanto, mudado tanto. E se ainda assim não fosse suficiente? "Vovó?" A voz de Laura veio suave da cama. "Por que está chorando?" "Desculpa, minha filha. Não queria te acordar." Laura sentou-se e abraçou a avó. "Está com medo de amanhã?" "Estou", Conceição admitiu. "Estou com muito medo." "Não precisa ter." "Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque a senhora já venceu. Olha tudo que a gente tem agora. A senhora está estudando, eu estou tocando piano, a gente é feliz. A juíza só precisa ver o que eu já sei, que a senhora é a melhor vovó do mundo inteiro." As palavras simples da criança quebraram as últimas defesas de Conceição. Ela abraçou a neta com força, chorando abertamente agora, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de amor, de gratidão,
de reconhecimento de que, independente do que acontecesse amanhã, elas já haviam vencido as batalhas mais importantes. Obrigada, minha filha. Obrigada por ser minha força. E a senhora é a minha vovó. A gente é forte junto. Elas dormiram abraçadas naquela noite. E pela primeira vez em semanas, Conceição dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas paz. A manhã da audiência amanheceu com um sol radiante. Conceição acordou antes do alarme, sentindo uma calma estranha. Não era a ausência de nervosismo, mas sim uma aceitação de que havia feito tudo ao seu alcance. O resto estava nas mãos de forças maiores. Preparou um café da manhã especial para Laura, panquecas, algo que raramente faziam por ser trabalhoso. Queria que aquele dia tão importante começasse com algo bom. Vovó, panquecas. Laura comemorou ao acordar. É dia de festa? É dia de vitória, Conceição respondeu com um sorriso. Estou sentindo. Eu também estou sentindo. Elas comeram devagar, saboreando cada mordida, aproveitando aqueles últimos momentos de paz antes da tempestade. Laura contou sobre uma música nova que estava aprendendo. Conceição falou sobre um exercício difícil do supletivo que finalmente havia entendido. Eram conversas comuns, momentos simples, mas carregados de significado. Era exatamente aquilo que Conceição estava lutando para preservar. O direito de ter manhãs tranquilas com sua neta, o direito de viver uma vida comum, mas cheia de amor. Quando chegou a hora de se arrumar, Conceição vestiu a roupa que havia separado. Uma blusa social que Marina havia dado de presente. Uma calça preta simples, mas bem passada. Nada luxuoso, mas digno. Laura colocou o vestido azul claro, o mesmo que havia usado no recital. Para dar sorte, ela explicou. Dr. Fernando chegou pontualmente às 8 da manhã. Trazia uma pasta ainda mais volumosa que da primeira vez, repleta de documentos, fotos, certificados. Senhoras, ele disse com um sorriso confiante. Hoje é o dia. Estão prontas? Estamos, Conceição respondeu, e surpreendeu-se ao perceber que acreditava naquilo. O caminho até o tribunal foi diferente da primeira vez. Naquela ocasião, havia desespero, medo paralisante, sensação de derrota iminente. Agora havia expectativa, nervosismo sim, mas também esperança fundamentada. Elas tinham provas concretas, tinham progresso mensurável, tinham uma história de superação real. Lembra da última vez que viemos aqui? Laura perguntou, enquanto o Dr. Fernando dirigia. Lembro, estava morrendo de medo. E agora? Ainda tenho medo, mas também tenho orgulho. Orgulho de tudo que conquistamos. Quando chegaram ao tribunal, Marina já estava esperando na porta. Havia faltado ao trabalho novamente, determinada a estar presente. Dona Conceição, ela abraçou a idosa. Você está linda. E Laura, que princesa. Obrigada por estar aqui, professora. Não perderia por nada. Vocês são inspiração para mim. Subiram juntos as escadas do tribunal. Cada degrau parecia carregado de simbolismo. Conceição lembrou-se de como havia subido aquelas mesmas escadas meses atrás, derrotada antes mesmo de começar. Agora subia com a cabeça erguida. A sala de audiências estava mais vazia que da primeira vez. Não havia curiosos, não havia plateia. Apenas as pessoas essenciais. Conceição, Laura, Dr. Fernando, Marina como testemunha, alguns funcionários do tribunal. E Valéria não estava lá. Sua ausência era tão significativa quanto sua presença havia sido. A mulher que tentara destruir suas vidas estava agora pagando por seus crimes em outro lugar, enfrentando suas próprias batalhas perdidas. Vai dar tudo certo, vovó. Laura sussurrou, apertando a mão da avó. Vai sim, minha filha. Não importa o que aconteça, eu te amo. Eu também te amo. A porta do fundo se abriu. Doutora. Márcia Silveira entrou, e toda a sala se levantou automaticamente. A juíza tinha uma expressão neutra, impossível de ler, mas Conceição jurou ter visto um leve aceno na direção de Laura. Podem sentar, a juíza disse, acomodando-se em sua cadeira. Vamos começar. Conceição respirou fundo. O momento havia chegado. Meses de luta, de sacrifício, de transformação. Tudo seria julgado nas próximas horas. Segurou firme na mão de Laura, com uma mão, e com a outra tocou discretamente a pequena foto da filha que carregava no bolso.
Era como se as 3 gerações de mulheres fortes estivessem ali, unidas, prontas para enfrentar juntas o que viesse. Estou pronta, ela sussurrou para si mesma. E dessa vez, acreditava verdadeiramente nisso. As 2 semanas passaram em um turbilhão de preparação. Doutor Fernando organizou cada documento, cada certificado, cada prova de progresso, como se estivesse montando um quebra-cabeça perfeito. Conceição revisou suas anotações do curso dezenas de vezes. Praticou o que diria, preparou-se mentalmente para enfrentar mais uma vez aquele tribunal que quase havia destruído sua vida. Na noite anterior à audiência, ela não conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando Laura dormir tranquilamente, pensando em tudo que estava em jogo. Não era mais apenas guarda provisória, era guarda permanente. Era a garantia de que nunca mais ninguém tentaria separá-las. Não tenha medo, vovó, Laura havia dito durante o jantar, percebendo a ansiedade da avó. Você vai mostrar para todo mundo o quanto é incrível. Eu vou tentar, minha filha. Não vai tentar, vai conseguir. Porque eu acredito na senhora. Aquelas palavras ecoavam na mente de Conceição, enquanto ela finalmente adormecia nas primeiras horas da manhã. O dia da audiência amanheceu claro e ensolarado. Conceição vestiu sua melhor roupa, ainda simples, mas limpa e digna. Laura insistiu em usar o vestido que haviam comprado especialmente para a ocasião, um vestido azul claro que a fazia parecer ainda mais angelical. Você está linda, minha filha, Conceição disse, ajeitando os cabelos da neta. A senhora também está linda, vovó. A mais linda de todas. Dr. Fernando as buscou em casa, dirigindo com cuidado até o tribunal. O caminho parecia diferente dessa vez. Não havia o peso do desespero, a sensação de derrota iminente. Havia esperança, havia conquistas reais para mostrar, havia uma história de superação para contar. Quando chegaram ao tribunal, Marina já estava lá esperando. Havia pedido dispensa do trabalho para estar presente, para apoiar moralmente e, se necessário, testemunhar. Dona Conceição, você vai arrasar, ela disse abraçando a idosa. Tenho certeza disso. A sala de audiências estava diferente também. Havia menos pessoas, um ambiente mais tranquilo, como se todos soubessem que aquele não seria um julgamento dramático, mas uma confirmação de algo que já estava claro. Doutora Márcia Silveira entrou pontualmente, e Conceição sentiu o coração acelerar. Mas quando seus olhos se encontraram com os da juíza, percebeu algo surpreendente. Havia um sorriso discreto nos lábios dela. Bom dia a todos, a juíza começou sentando-se. Estamos aqui para a audiência de revisão da guarda provisória da menor Laura. Antes de começarmos oficialmente, gostaria de dizer que raramente vi um processo evoluir de forma tão positiva. Conceição respirou aliviada. Era um bom sinal. Dr. Fernando, por favor, apresente as evidências do progresso da senhora Conceição. O advogado se levantou com uma pasta volumosa. Com prazer, excelência. A senhora Conceição não apenas completou o curso de capacitação para cuidadores, como foi destaque da turma, recebendo menção honrosa. Ele apresentou o certificado, junto com uma carta da coordenadora do curso, elogiando a dedicação e o desempenho excepcional de Conceição. Além disso, ele continuou, a senhora Conceição se matriculou e está cursando o supletivo do ensino médio. Aqui estão seus boletins dos últimos meses, mostrando notas excelentes em todas as disciplinas. Doutora Márcia examinou os documentos com atenção. Impressionante. A senhora está mesmo levando a sério seu compromisso com a educação. Estou, excelência, Conceição respondeu com voz firme. Percebi que, para ser o melhor exemplo para minha neta, eu preciso continuar crescendo também. E quanto à menor Laura, como ela está se desenvolvendo? Dr. Fernando pegou mais documentos. Laura também prosperou imensamente. Suas notas escolares melhoraram significativamente. Aqui está uma carta da diretora da escola atestando não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional e social da criança. A juíza leu a carta em voz alta. Laura chegou à nossa escola como uma criança traumatizada, insegura, com dificuldades de concentração. Hoje é uma das alunas mais participativas. Sorri constantemente, fez amizades sólidas e demonstra alegria genuína em aprender.
Essa transformação só foi possível graças ao ambiente amoroso e estável proporcionado por sua avó. Conceição sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ouvir aquelas palavras, saber que Laura estava realmente bem, era a maior recompensa que poderia receber. Além disso, Dr. Fernando adicionou: Laura está fazendo aulas de música e demonstrando talento excepcional. Sua professora de piano também enviou uma carta, que está anexada aos documentos. Doutora Márcia sorriu. Parece que temos uma pequena artista em formação. Excelência. Doutor, Fernando continuou. Também gostaria de chamar a professora Marina Souza para prestar testemunho, se me permitir. Pode chamá-la. Marina se aproximou, um pouco nervosa, mas determinada. Bom dia, Excelência. Sou professora do curso de capacitação que a dona Conceição completou. E qual sua avaliação da senhora Conceição como aluna? Foi uma das melhores alunas que já tive. Inicialmente tinha dificuldades naturais por estar tanto tempo afastada dos estudos, mas sua dedicação era incomparável. Ficava até tarde estudando, pedia material extra, fazia todas as leituras complementares e, o mais importante, aplicava tudo o que aprendia na criação de Laura. Pode dar exemplos? Sim. Aprendemos sobre desenvolvimento emocional infantil. E logo na aula seguinte, ela me contou como havia aplicado técnicas de comunicação empática com Laura. Estudamos sobre nutrição adequada e ela reformulou completamente a alimentação em casa. Cada conceito era imediatamente transformado em ação prática. E qual sua opinião sobre a capacidade dela de criar a neta? Marina olhou diretamente para Conceição com carinho. Excelência, eu trabalho com educação há 15 anos. Conheço pais jovens, ricos, com todos os recursos imagináveis, que não têm 1/10 da dedicação da dona Conceição. Ela não é apenas capaz de criar Laura. Ela é a pessoa ideal para fazer isso. As palavras de Marina ecoaram pela sala. Doutora. Márcia anotou algo em seus papéis antes de falar novamente. Senhora Conceição, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Pois não, Excelência. A senhora enfrentou muitos desafios nesses meses. Houve momentos em que pensou em desistir? Conceição pensou por um momento antes de responder. Houve momentos difíceis, sim. Momentos em que me senti cansada. Momentos em que achei que não conseguiria acompanhar o ritmo dos estudos. Mas toda vez que olhava para Laura, toda vez que via seu sorriso, sabia que não podia desistir. Ela não desistiu de mim naquele dia no tribunal quando falou a verdade. Como eu poderia desistir dela? E seus planos para o futuro? Pretende continuar estudando? Sim, Excelência. Pretendo terminar o supletivo e, se for possível, voltar para a faculdade de pedagogia. Sei que vou ter mais de 60 anos quando terminar, mas aprendi que nunca é tarde para realizar sonhos. Doutora Márcia sorriu. E o que a senhora faria com um diploma de pedagogia nessa idade? Daria aulas voluntárias para pessoas como eu. Pessoas que abandonaram os estudos por necessidade, que acham que são velhas demais, que perderam a esperança. Quero mostrar para elas que é possível recomeçar. A resposta claramente tocou a juíza. Essa é uma motivação nobre. Aprendi com minha neta, Excelência. Ela me mostrou que coragem não tem idade. Falando em Laura, a juíza se virou para a menina, que estava sentada ao lado da avó. Você gostaria de dizer alguma coisa? Laura olhou para a avó, que assentiu encorajadoramente. A menina se levantou, com menos medo que da primeira vez, mas com a mesma determinação. Quero dizer que minha vovó é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela começou, a voz clara e firme. Ela poderia ter desistido quando todo mundo dizia que ela não conseguia. Mas ela não desistiu. Ela estuda todo dia, me ajuda com as lições, vai nas minhas apresentações da escola e ainda encontra tempo para fazer comida gostosa e me dar carinho. Laura respirou fundo antes de continuar. Minha mãe escolheu ela para cuidar de mim. E minha mãe estava certa. Minha vovó me faz feliz todo dia. Conceição não conseguiu segurar as lágrimas. Laura se aproximou e abraçou a avó. E por alguns momentos não havia tribunal, não havia juíza, não havia nada além daquele abraço que continha todo o amor do mundo. Doutora Márcia limpou discretamente os próprios olhos. Mesmo depois de anos presidindo casos emocionalmente difíceis, aquela cena a tocou profundamente. Bem,
ela disse, recompondo-se. Acho que já ouvi tudo o que precisava ouvir. Vou me retirar para deliberar. Retorno em alguns minutos. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Conceição. Dr. Fernando tentava tranquilizá-la. Marina segurava sua mão. Laura permanecia abraçada a ela, mas a ansiedade era palpável. Finalmente, doutora Márcia retornou. Todos se levantaram automaticamente. Podem sentar, ela disse, e havia algo diferente em sua expressão. Não era mais a máscara profissional. Era a emoção genuína. Este tribunal, ela começou, e sua voz ecoou pela sala. Já decidiu milhares de casos de guarda ao longo dos anos. Alguns são simples, outros complicados. Mas raramente vejo uma transformação tão completa quanto a que testemunhei aqui. Conceição segurou a respiração. Quando conheci a senhora Conceição há meses atrás, vi uma mulher desesperada, com recursos limitados, mas com amor ilimitado. Hoje, vejo uma mulher que não apenas provou seu amor, mas provou sua capacidade, sua determinação, sua vontade de crescer. A juíza folheou os documentos mais uma vez. A senhora não apenas completou o curso que determinei. Foi além. Voltou a estudar. Está reconstruindo sua vida. Está sendo o exemplo que toda criança deveria ter. E Laura, ela continuou, olhando para a menina, prosperou de uma forma que comprova que a decisão da sua mãe estava correta. Uma criança não floresce em ambiente inadequado. Você está feliz, saudável, desenvolvendo-se maravilhosamente. Isso não é coincidência, é resultado direto do cuidado amoroso da sua avó. Doutora Márcia se levantou e todos fizeram o mesmo. Portanto, este tribunal decide de forma definitiva e permanente que a guarda da menor Laura permanece com sua avó, Conceição. Não haverá mais revisões, não haverá mais questionamentos. A guarda é permanente. O som que saiu da garganta de Conceição foi algo entre choro e riso. Laura pulou nos braços da avó, gritando de alegria. Dr. Fernando abraçou ambas, também com lágrimas nos olhos. Marina aplaudia, chorando abertamente. Parabéns, senhora Conceição. Doutora Márcia disse, e havia lágrimas também em seus olhos. A senhora venceu, não apenas no tribunal, mas na vida. Obrigada, Excelência. Conceição conseguiu dizer entre soluços. Obrigada por acreditar em mim. Não precisa me agradecer. Quem merece agradecimento é a senhora mesma, por nunca desistir. Por provar que amor e dedicação superam qualquer obstáculo. Enquanto saíam do tribunal, o sol brilhava com intensidade incomum. Conceição segurava Laura pela mão, sentindo pela primeira vez em muito tempo que podia respirar completamente, que podia relaxar, que finalmente estava segura. Vovó, Laura disse enquanto caminhavam. Agora ninguém nunca mais vai tentar nos separar? Nunca mais, minha filha. Nunca mais. Promete? Prometo. Semanas se transformaram em meses. Meses em anos. A vida de Conceição e Laura continuou sua trajetória ascendente. Conceição terminou o supletivo como a melhor aluna da turma, um feito que foi noticiado pelo jornal local. O título era: aos 64 anos, a avó que lutou pela neta no tribunal realiza sonho de concluir ensino médio. A reportagem contou toda a história. O tribunal, a luta pela guarda, a determinação de estudar novamente. Virou inspiração para dezenas de pessoas na comunidade que também haviam abandonado os estudos. Laura continuou prosperando. Suas apresentações no coral da escola eram sempre emocionantes, com Conceição sentada na primeira fileira, aplaudindo com entusiasmo. A menina desenvolveu talento excepcional para piano, ganhando até pequenas competições escolares. Dr. Fernando permaneceu amigo da família, visitando-as regularmente, ajudando com questões legais relacionadas à administração dos bens de Laura. Sempre se recusou a cobrar honorários além do combinado inicialmente, dizendo que aquela era a história que o fazia lembrar por que escolhera ser advogado. Marina também se tornou parte da família estendida, frequentando jantares, ajudando Laura com os estudos, incentivando Conceição em seus planos de voltar para a faculdade. E finalmente, em um dia ensolarado, Conceição recebeu a carta de aceitação da universidade pública. Aos 65 anos, estava oficialmente matriculada no curso de pedagogia. Seria a aluna mais velha da turma, mas isso não importava mais. No primeiro dia de aula,
Laura insistiu em acompanhá-la até o portão da universidade. Vovó, eu estou tão orgulhosa da senhora, ela disse, os olhos brilhando. Eu que estou orgulhosa de você, minha filha. Você me deu forças para chegar até aqui. A gente se deu forças, vovó, uma para a outra. Conceição abraçou a neta, que agora estava quase da sua altura, crescendo rápido demais. Sua mãe estaria tão feliz vendo tudo isso. Ela está vendo, vovó. Lá de cima, ela está vendo e sorrindo. Anos depois, em uma manhã especial, Conceição estava novamente em um auditório, mas dessa vez não era um tribunal. Era a cerimônia de formatura da universidade. Aos 69 anos, ela recebia seu diploma de pedagogia, realizando o sonho que havia guardado por mais de 50 anos. Laura, agora adolescente, estava na plateia, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Marina, Dr. Fernando e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história daquela avó e neta extraordinárias. Quando chamaram seu nome, Conceição subiu ao palco com dificuldade. Seus joelhos já não eram mais os mesmos, mas com a cabeça erguida e o coração cheio. Recebeu o diploma das mãos do reitor, que sussurrou: "Parabéns, professora. Você é inspiração para todos nós." Conceição segurou aquele diploma como havia segurado o certificado do curso de capacitação anos atrás. Mas agora era diferente. Não era apenas sobre provar para o mundo que era capaz. Era sobre provar para si mesma. Em seu discurso de formatura, havia sido escolhida para representar a turma. Ela contou sua história. Falou da filha que perdeu, da neta que quase foi tirada dela, do tribunal que quase destruiu sua vida, mas que acabou sendo o catalisador para sua transformação. "Aprendi que nunca é tarde para recomeçar", ela disse, a voz ecoando pelo auditório lotado. "Aprendi que idade é apenas um número, mas determinação é eterna. Aprendi que o amor de uma criança pode nos dar forças que nem sabíamos que tínhamos. E aprendi", ela continuou, olhando diretamente para Laura, "que as maiores vitórias não são as que conquistamos sozinhos, mas as que conquistamos por aqueles que amamos." O auditório inteiro se levantou em aplausos. Não era apenas aplausos para uma formanda. Era reconhecimento de uma jornada extraordinária, de uma história de superação que tocava corações. Depois da cerimônia, Laura correu para abraçar a avó. "Professora Conceição, gosto de como soa." "Ainda parece surreal." Conceição riu. "Eu, professora aos 69 anos. "A melhor professora", Laura corrigiu, "porque a senhora ensinou a coisa mais importante, que nunca devemos desistir dos nossos sonhos." Naquela noite, em casa, Conceição guardou cuidadosamente o diploma junto com outros tesouros. O certificado do curso de capacitação, o boletim do supletivo, fotos de Laura em suas apresentações, a primeira carta que a neta havia escrito para ela depois do julgamento. Pegou também a foto da filha, que ficava sobre a mesinha da sala. Olhou longamente para aquele rosto que tanto amava. "Conseguimos", ela sussurrou para a foto. "Sua filha está crescendo linda, forte, talentosa. E eu realizei os sonhos que tive que abandonar para criar você. Obrigada por confiar Laura a mim. Foi o maior presente que já recebi." Laura apareceu na porta, já de pijama. "Com quem a senhora está falando, vovó?" "Com sua mãe. Contando para ela que estou feliz." "Ela já sabe, vovó. Mas gosta de ouvir mesmo assim." Conceição sorriu, abraçando a neta. "Vem, vamos dormir. Amanhã você tem apresentação de piano e eu tenho que começar a planejar minhas primeiras aulas como voluntária." "Vovó?" "Sim, minha filha. Obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por me dar motivo para continuar vivendo." Mas enquanto se abraçavam naquela pequena casa que havia testemunhado tantas lágrimas, mas também tantas vitórias, ambas sabiam uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não conhece limites de idade, classe social ou circunstâncias. O amor verdadeiro transforma, eleva, redime. E aquele amor havia salvado 2 vidas. Havia transformado uma avó desesperada em uma professora inspiradora. Havia transformado uma criança traumatizada em uma adolescente confiante e talentosa. Mas, acima de tudo, havia provado que quando alguém te ordena,
Tirem essa criança da avó, o amor pode responder: não, porque juntas somos invencíveis. Fim da história.